cessarão quando nós estivermos na glória. Enquanto Jesus não voltar, os dons não cessarão. Mas é importante destacar para os irmãos que os dons estão aqui para serviço da igreja. Esses dons aqui, qual o objetivo desses dons espirituais? Esses dons espirituais não são para promover a pessoa, não é para a pessoa achar que ela agora é mais espiritual do que o outro, não é para a pessoa achar que agora com dom ela está mais perto de Deus do que o outro. E eu digo para os irmãos que os frutos do Espírito talvez nos aproxima até mais de Deus do que os dons. Esses dons aqui são exclusivamente para o serviço ministerial, o serviço na fé, o serviço que você quer prestar dentro do corpo de Cristo. Tem coisas que você não consegue fazer, então Deus vai te dar um dom, uma capacitação para que você possa fazer. Esse dom de línguas, irmãos, esse dom de línguas, o capítulo 14, por exemplo, né? No capítulo 14, versículo 2, vai dizer: porque o que fala em outra língua, ou línguas estranhas, né, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então aqui tem dois tipos de língua. Tem uma que ele coloca que é mistério, e tem outra que ele coloca que é glossolalia. E o que é isso aí? A glossolalia é outros idiomas, meus irmãos, outros idiomas. E você pode perguntar, mas isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Isso é dom espiritual, meus irmãos. Isso é um dom espiritual, isso pode acontecer, e isso acontece sim. E é necessário que nós venhamos orar para que Deus nos dê isso. Escute bem o que eu vou dizer para os irmãos. Estamos vivendo uma época em que está muito fácil, né? Embora o Brasil não seja um país assim, então, por ser um país continental, então a gente lida com poucos estrangeiros aqui no Brasil. Mas vamos pensar um pouco em Corinto aqui. Corinto, meus irmãos, era um local que recebia, era chamado uma cidade cosmopolita, ou seja, era uma cidade que recebia muitos estrangeiros ali. Muitos estrangeiros. Então uma cidade que recebe muitos estrangeiros, na verdade, esse dom se torna necessário. Por quê? Uma pessoa que entra por esta porta aqui, escute bem o que eu vou dizer para os irmãos. Uma pessoa que entra por esta porta, essa pessoa, vamos supor que ela mora em outro país, e ela fala talvez um idioma que não é conhecido, sei lá, talvez um russo, ou talvez vamos pensar num dialeto, né? Um dialeto, e essa pessoa entra por esta porta, e não conhece ninguém, e ela senta aqui nesses bancos, para ouvir o culto. E os irmãos sabem que toda vez que o povo de Deus reúne, ali há edificação. Para essa pessoa ser edificada, ela vai precisar de entender o que está sendo cantado, o que está sendo falado. Então o que o Espírito Santo pode fazer e faz neste momento, meus irmãos? Mesmo que não haja um intérprete aqui para traduzir para aquela pessoa, se houver um intérprete, ótimo, o intérprete fará aquilo e vai traduzir para aquela pessoa. Mas se não tiver, os irmãos podem estar certo de uma coisa, que o Espírito Santo, ele se encarrega de fazer isso. O Espírito Santo, ele se encarrega de traduzir, de passar para aquela pessoa a mensagem, de forma que vai sair deste culto e ela vai entender o que falou, ela vai entender o que cantou. Por quê? Porque todo crente que entra na igreja, escute bem, todo crente que entra no culto, esse crente, ele é edificado pela palavra. E as línguas, irmãos, o dialeto aqui, em hipótese alguma, vai ser um obstáculo para Deus. Deus que criou o dialeto, então Deus vai fazer alguma coisa para que a mensagem chegue a ela e ela possa entender a palavra, meus irmãos. Talvez a pessoa vai falar no português, mas vai chegar a ela no idioma dela. Os irmãos creem nisso? Vai chegar no idioma dela. Então, meus irmãos,